Olá pessoal, eu sou Fernando Almeida, estou aqui no Rio de Janeiro nessa quarentena e fui desafiado aí por um amigo meu no Facebook a responder o que eu acho, né? Quanto tempo se leva para chegar à faixa preta de Taekwondo. Bom, então eu vou fazer esse videozinho aqui, porque senão vai ficar um testamento muito grande, ele só falou que tem que ser rapidinho, mas vai demorar em torno de 20 minutos aqui para eu falar tudo, tá? Então meu videozinho caseiro, desculpa aqui se tiver um barulho da Kombi do ovo, desculpa aqui se o vizinho derrubar um sofá, não tem aqui abertura, não tem vinheta, não tem meu nomezinho aqui, não tem nada. Então, desculpa aqui um palavrão. Vou tentar não citar nomes aqui, beleza? E datas aqui, vou tentar lembrar algumas, mas eu vou esquecer de muitas aqui. Então, falando rápido, vamos lá. Eu sou mestre de Taekwondo, também trabalho com outras artes marciais, sou formado em outras artes marciais. Também trabalho com Judô, com Hapkido, com Kenjutsu. Sou formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, sou pós-graduado em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes. Estou me formando, se papai do céu deixar a pandemia, né, em Educação Física pela Universidade Estácio de Sá, também aqui no Rio de Janeiro. E tenho meus cursos de Marketing e Administração pela Firjan, na época que eu trabalhava concomitantemente com o Taekwondo. Bom, comecei Taekwondo em 1989. E aí fiquei até mais ou menos no final de 90, mas eu não conto porque eu fiquei indo e voltando da academia, era muito novo, tinha 12 anos, em 89, e aí eu não conto esses anos, tá? Então assim, eu conto a partir de 92, porque ininterruptamente, me desculpa aí meus amigos aí que falam que começaram a Taekwondo em 90, aí voltaram em 2000, aí em 2001 eles falam que tem quantos anos de Taekwondo? 11. Tem 11 anos de Taekwondo. Pega a foto dos anos 90, bota no Facebook e fala assim: estou comemorando hoje 11 anos de Taekwondo. Ah, mentira, cara. Você não treinou Taekwondo durante 11 anos. Você treinou durante um. Começou em 2000, em 90, voltou em 2000 e em 2001, 2000 a 2001, você tem um ano de Taekwondo. Então, eu considero a partir de 92, me formei faixa preta em 99 e fui diplomado em 2000. E em 2000 comecei a dar aula, porque só fui diplomado em 2000, e me formei mestre em 2012. Estamos em 2020, hoje eu sou o quinto dan de Taekwondo. Né? Então é isso aí, mais ou menos a minha história. Eu fui árbitro nacional de Punce, árbitro nacional pelo árbitro nacional de Punce, pela primeira leva, né, com César Valentim. Me formei árbitro de luta, Kyurigi, com o mestre Maninho, lá em São Paulo, isso há quase 20 anos atrás, né, era faixa preta, mais de 20 anos então. Competi no Rio, Brasil, fora do Brasil, enfim, então eu tenho meu conhecimento. Eu queria só trocar essa ideia com vocês, vou dar minha opinião, lembrando que a opinião ela está assegurada pela nossa legislação, então não é algo que alguém possa me impedir de expor, a não ser que eu seja repreendido por estar defendendo algo criminoso. Não vai ser o caso, vai ser a minha opinião, por favor. Você pode ser contra, a favor, parcialmente contra ou a favor, mas deixa eu passar a minha opinião aqui, tá? Sobre o que é quanto tempo você deve chegar à faixa preta de Taekwondo. Bom, eu quero dividir aqui entre o começo e meio e fim. O começo vamos falar um pouco sobre a questão ética, né? A questão da hombridade, a questão humana. O faixa preta de Taekwondo, na maioria das artes marciais, você tem a faixa preta como ápice, né? A cor faixa preta, né? Na japonesa considera mais a vermelha também, a coral, na verdade, em algumas artes marciais. A faixa preta do Taekwondo, gente, ela merece uma visão, ela é vista pela sociedade como o suprassumo, como o top, como o auge, como o grande representante daquela arte marcial. Então quem viu faixa preta na rua, quem sabe que você é faixa preta, faz assim na hora: você é faixa preta, cara, caramba! Aí a pessoa até brinca com você na hora, sai de perto, ou então vai bajular, né, e tal. Então é sempre assim, né, é automático, né, quando você fala que é faixa preta de Taekwondo ou de arte marcial. E ficou, né, estigmatizado como o faixa preta é um ninja, é um mestre, né, é um cara, principalmente pelos filmes, né? Você tem os filmes de Kung Fu do Bruce Lee, né, com Chuck Norris lá dos
dos anos 70, aí você tem o Karate Kid dos anos 80, você tem o Van Damme dos anos 90, no ano 2000 você tem qualquer ator hoje é mestre de artes marciais, porque bota lá os cabos neles e eles viram artistas marciais. O Keanu Reeves não, o Keanu Reeves ele treinou artes marciais para fazer o Matrix, mais barato o making off dele. Então assim, esse prisma da sociedade para o faixa preta, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado. O faixa preta, ele passa, principalmente para a criança, um respeito tão grande que a criança às vezes segue, respeita mais o professor, o mestre, o faixa preta, do que o próprio pai. É impressionante. Então, tem que ter muita responsabilidade para colocar a faixa preta na cintura. O faixa preta, ele não pode ser, ao meu ver, construído somente por carência, parte técnica, conhecimento, né? A parte técnica é requisitos básicos, né? Conteúdo pragmático, tem que ser aquilo ali que está ali, tem que fazer punceta tal, tem que fazer ser bom, tem que fazer anjoar, tem que saber iron, tem que opar, e não tem. Na minha opinião, faixa preta tem que ser um bom caráter, acima de tudo. Ele tem que ser um cidadão, não porque ele teria que ter título, mas eu digo assim, um humano, sabe? Ele tem que ser um grande ser humano. Então, para mim, lógico que você tem que ter os outros requisitos, né? Vamos dizer assim, você é formado na faculdade, você tem que fazer aquelas matérias. Tem as matérias que são mais importantes, que tem créditos maiores, mais créditos, na verdade, e tem aquelas que tem menos créditos, mas todas são importantes para você se formar, tá? Então, se botar assim dentro de uma escada, eu botaria em primeiro lugar o caráter, a humanidade do camarada lá, para ser faixa preta. Aí, em segundo, eu colocaria o conhecimento técnico. Em terceiro, eu colocaria a carência. Em quarto, eu colocaria a aptidão. Aptidão. Porque se a gente botar a aptidão logo em cima, vamos botar de baixo para cima, se botar a aptidão de baixo para cima, se botar muito em cima, o camarada lá que é não posso falar palavrão aqui, né? Mas um camarada lá que é um filho da mãe, é um bandidinho, um safado, um camarada lá que aí vamos falar assim, em segundo lugar eu falei o quê? Conhecimento técnico, que treina 10 horas por dia, treina na academia 10 horas por dia, é um vagabundo, não faz nada da vida, então 10 horas por dia ele treina, e carência, ele burla lá a carência. Aí ele já pega faixa preta? Não. E segundo lá, a carência. Então quer dizer que se ele treinar uma vez por semana, uma vez também não, né, mestre? A carência não fala sobre isso. Kukion, fala lá. Um ano do primeiro para o segundo dan é brincadeira, Kukion. É brincadeira. Quem defende que, porque o Kukion falou um ano, tá legal. Mas tá bom, vamos lá. Um ano para primeiro dan para segundo dan. O cara lá treina uma vez por semana. Ou então ele não treina. Não treina. O Kukion não tá vendo ele treinar. Aí ele vai e paga pro mestre dele. Toma aqui, mestre, valor do exame. Se o mestre dele quiser fazer o exame dele, faz. Se não faz, se não quer, só dá o diploma do pede lá. Ele tem a senha lá do Kukion, né? Ele tem o nome do Kukion, pede e dá pra ele. Só ganha o dinheiro dele, né? Óbvio, do segundo dan. Terceiro lugar, aí lá veio a parte de conhecimento técnico. O cara que tem conhecimento técnico, o cara que estuda pra caramba, que treina pra caramba, aí eu começo a achar legal ele ser faixa preta, ou seja, a carga horária, né? Como disse meu amigo mestre lá, a carga horária é importantíssima. Então, quanto tempo você treina? Não há como comparar o cara que treina 5 vezes por semana, 3 horas por dia, com um cara que chega lá do trabalho, cansadão, para fazer o taekwondozinho dele lá, como se fosse um desestresse, treina lá durante 45 minutos, porque ele chega atrasado, 2 vezes por semana. Ao mesmo tempo, os dois? Não pode ser, né? Aí o Kukion pisou na bola. O Kukion não é o suprassumo da razão, gente. Não entendo isso. Eu, pelo menos, não entendo isso.
Tá? Então, em primeiro lugar, o caráter, porque ele destrói todos os outros. Destrói, que eu digo, ele constrói todos os outros. Se o cara é um exemplo de cidadão, de pai, de família, de mãe, né, responsável, aquele cara que não joga lixo no chão, aquele cara que a conta veio errada, ele faz questão de corrigir a conta, aquele que vem com um produto maior, melhor, ele avisa, é o cara que dá bom dia, boa tarde, boa noite pro porteiro, pro motorista do ônibus, é aquele cara que tem alguém ali precisando de alguma coisa, ele vai lá ajudar, ou se não vai ajudar, pede para alguém ajudar, ou solicita alguém para ajudar, né? Então, assim, esse tipo de coisa. É um cara que não maltrata o filho, ajuda a sociedade a ser melhor. Então, esse cara não vai, olha só, não vai querer fazer exame de faixa preta, porque ele treina 2 vezes por semana, 45 minutos por dia, e o Kukion manda ele fazer exame em 1 ano. Ele não vai querer fazer exame de faixa assim. Ele vai estudar, porque ele não vai se considerar faixa preta sem conhecimento técnico. Então ele vai querer saber o conteúdo técnico dele. E em terceiro, se ele não tiver apto, se ele não conseguir quebrar uma madeirinha, pelo menos, fininha, se ele não considerar que está fazendo soco com rotação, não está sabendo fazer o puncer, nem que seja devagarinho, ele faz devagarinho, mas ele, faz o momento certinho, ele faz o momento certinho e tal. Se ele não estiver fazendo isso, ele não vai querer fazer uma faixa preta. Então, caráter em primeiro lugar, meu querido. Sempre. E ele vai construir todos os outros. Pode ficar tranquilo. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Eu queria construir minha opinião em cima disso. A segunda coisa a faixa preta hoje, ela não deveria ser o divisor de águas ali de quem pode trabalhar com taekwondo, quem vai competir com taekwondo e quem vai por ego. Não é crime você ter um ego. O ego maior do que o que você é ou pode ser, que é um perigo. Mas você querer concluir com êxito um percurso, um curso, não há nada de errado nisso. Então, o camarada lá que quer ser com a faixa preta é diferente do camarada que quer ser professor de taekwondo e diferente do camarada que quer ser campeão de taekwondo. Tem que ser diferente. Eu aqui nos meus... Estou com 97, quase 100 diplomas aqui. Isso aqui são os meus diplomas, tá? Legal. Diploma, esse aqui com o passaporte era bonito, né? Enfim, tem um diploma aqui que eu gosto muito, que é o Confederação, é o da Liga Nacional do Mestre Udin, onde ele coloca aqui embaixo, categoria praticante e atleta. Tá vendo aqui? Praticante e atleta é a categoria dele. Ou seja, tá ali dividido até onde vai a faixa preta dele. Então é o cara que ficou com faixa preta porque ele quer ser faixa preta, e o cara atleta. Eu já dividiria também em 2. Isso daí. Por quê? Hoje você tem os atletas, gente, vamos falar rapidinho aqui da promoção das artes marciais, que pra mim foi uma infelicidade. Ao mesmo tempo que não sei, o esporte se meter tanto na arte marcial, né? Você teve que ter o esporte para promover, não teve como. O jiu-jitsu se promoveu através do MMA, aí com a família Gracie, né, o Carson, enfim, se promoveu através do MMA, o taekwondo através das Olimpíadas, o judô também, e o karatê através dos filmes, do Karate Kid, dos anos 70, anos 80, anos 70 veio os filmes do Bruce Lee, divulgando Kung Fu. Então, assim, você sempre precisou de uma divulgação externa daquela tua arte marcial, né? O Aikido pelo Steven Seagal. E isso levou, principalmente ao pessoal do esporte, a quê? Vamos falar rápido aqui sobre o futebol e o basquete. Futebol, o cara craque, despontou, tá na pelada, tem um olheiro, já vai levar ele pra onde? Não vamos falar nem Flamengo e Vasco, não. Levou ele pro Botafogo, vai, o queridinho, Botafogo. Despontou no Botafogo. Aí ele vai pro Palmeiras. No Palmeiras ele vai pra seleção. Isso em quanto tempo? Se ele for craque,
Em 2 anos ele está lá, 3 anos ele está lá. Não queriam levar o Neymar com 17 anos para a Copa, né? O Pelé não foi com 17 anos para a Copa. Então, rapidamente ele vai para a seleção. Eu falei Copa, né? Mas seleção às vezes vai até mais cedo. Então ele já vai para a seleção brasileira. O basquete, aquela Big Brother lá, acertou um som de sexta. Fizeram um convite para ela brincando, né? Vem cá jogar com a gente e tal. Se ela chegar lá, botar 90 bolas na cesta, de 100 arremessadas da linha de 3, vão falar para ela, o Pinheiro vai contratar ela, cara. E já vai jogar, e daqui a 6 meses ela vai para a seleção. Não sei quem é o Lula, eu acho, o técnico da seleção de basquete feminino, não sei. Então, rapidamente no esporte você chega. E por que no taekwondo e no judô, que são olímpicos, e o karatê vai fazer esse teste agora nas Olimpíadas, por que eles deveriam ser diferentes? Não são. Então, se o cara lá é grande, se ele é ágil, se tem perna grande, né, comprida, não sei o quê, agora parece que o WTF vai botar agora peso também, não é isso? Diferente também. Tamanho, altura, categoria de altura diferente, não sei. Mas enfim, hoje o cara tem perna grande, agilidade, tem um mínimo de aptidão ali, vai ser um grande atleta, cara, vai ser um grande atleta. De repente regional, nacional, internacional, mas vai ser um grande atleta. E quanto tempo a gente precisa levar esse cara para lá? Ele precisa ser formado faixa preta. Putz, então vai demorar. Então o que hoje a confederação, a federação e os técnicos? Todo mundo libera que ele alcance rapidamente faixa preta. Em um ano. Amigos meus formaram os faixas pretas dele em um ano. E excelentes competidores. Estão errados? Não! Por que eu vou ficar segurando o cara para competir se ele precisa aprender Punse, ele precisa aprender Kibondojak, Balksul, Iron, aí pode ser Palgue, pode ser Rian, pode ser Tools, né? Depende. Quebramento, né? Kyopá. Pra quê? Ele precisa saber regras de competição, treinar fisicamente, regras e pegar experiência de luta. Vai embora. Punse. Imagina assim, tô dando exemplo, tá? Não tô falando que acontece isso não. Meu amigo lá, o mestre Evandro, chega e tem um cara aqui excelente, uma flexibilidade excelente, uma postura excelente, uma definição dos movimentos excelente. Aí começa a treinar, faixa preta já. Aí mantém treino. Aí ele vai fazer o treino de luta. E esse cara, mestre, se eu me machucar? Se eu me machucar, amanhã tem treino para a seleção, amanhã tem campeonato, ou semana que vem tem campeonato, ou semana que vem tem treino, amanhã tem treino de Punse. Eu vou lutar? Não vai lutar nada, cara. Vai fazer Punse, Kibondojak, Balksul. Vai treinar isso aí a vida toda. Se você for treinar. Então, não precisa o cara ser um completo faixa preta de taekwondo. Ao meu ver, no Punse já tem a parte estética, né? Mas faz de uma outra forma. Mas luta, mudou o uniforme agora recentemente, por que não tira a faixa preta do competidor de taekwondo? E das artes marciais em todas? Por que não tira? Fala lá que é taekwondo, fala lá que é judô. Mas precisa botar faixa preta? Será que a faixa preta que ele veste é a mesma de um faixa preta que está lá 10 anos para pegar preta? Que o faixa preta lá que se formou em 6, 7 anos, que sabe Kyopá, Balksul, sabe formas, sabe Hanjuá, sabe tudo, sabe salto, sabe? Será que é o mesmo? Né? Roshinsul, que agora está na moda, será que é o mesmo faixa preta? A sociedade vê que sim. O leigo, ele vê a faixa preta igual. É o mesmo faixa preta. Então, a meu ver, por exemplo, um diploma desse como o da Liga, falando lá o que ele é, legal. Não está botando ali como professor ou mestre, que aí é outro ponto. Mas está falando ali, praticante e atleta. Mas poderia ser só praticante. Quando eu tirei esse diploma aí, foi a época que eu competia pela Liga Nacional. Né? Eu disputava lá, era antigamente Brasil Open, agora Brasil Games. Eu viajei internacionalmente pela Liga Nacional. Mas então eu era atleta, mas veio praticante e atleta. Beleza. Tem outro diploma escrito só praticante? E tem outro diploma escrito só professor, mestre de taekwondo? Aí eu acho legal. E aí deveria ter requisitos diferentes para você atingir aquela diplomação. E aí eu acho que o competidor não precisava ostentar a faixa preta.
Assim como o professor e o mestre, para ele atingir a graduação, o título de professor, porque o faixa preta não é professor, vamos falar de professores, eu acho que deveria ter uma diplomação muito mais difícil, muito mais rigorosa, criteriosa e que passasse por mais de uma esfera. Não fosse só o seu mestre, o seu professor, o seu diretor de escola, tá? Que te diplomasse professor. Porque há terceiras, quintas intenções em formar esse cara professor. Eu vou falar aqui, ó, eu estou no Rio de Janeiro, eu vou dar um número razoável para vocês. 90% dos mestres e grão-mestres de taekwondo formam faixas pretas professores, né? Eu digo professor, não estou falando atleta, estou falando professores com terceiras e quintas e sextas intenções. 90% deles, infelizmente. Então aqui, a gente está dividindo do atleta, que eu já falei, minha opinião. Ele pode chegar a faixa preta em um ano, para mim não é faixa preta, não deveria ser faixa preta. Mas em um ano ele pode pegar a faixa preta lá e competir? Pode. Vai lá, eu dou apoio. Mas que não fosse uma faixa preta. Esse é meu apoio. O camarada lá que se forma professor, eu vou falar por último que é o mais polêmico. O que está no meio, que eu digo que é o praticante, né, usando aqui, parafraseando aqui o mestre Udin no diploma, o praticante, esse sim, se ele quer ser um exemplo para a sociedade, que ele quer ser uma faixa preta, para todo mundo ver, ele deveria saber que ele precisa mostrar um caráter idôneo, ele precisa mostrar que é até pela idade, né, um cidadão exemplar para sua família, para sua sociedade, dentro do que é comum, do que é para cada sociedade, né? Tem sociedades que são diferentes umas das outras. E aí ele precisa cumprir com o mínimo de carga horária, ele precisa sim cumprir com o mínimo de carência, com o Kion, 1 ano de primeiro para segundo dan, 2 anos de segundo dan para terceiro dan, para mim isso não existe. E precisa saber o conteúdo pragmático e acho que por último ali ele precisa mostrar uma aptidão, porque senão a gente vai ter que excluir de chegar à faixa preta quem é velhinho. Ou então a gente vai ter que pular de graduação quem tiver flexibilidade total, quem girar 8 vezes no ar para poder dar um chute, quem quebra 500 telhas, né? Porque está mostrando uma aptidão maior do que os outros. Então tem que ser um conjunto, beleza? E aí vem a carência. Olha, o meu faixa preta mais jovem que eu formei foi em 5 anos. Eu não admito menos do que isso, tá? Foi em 5 anos. O restante foi todos acima disso. O mais jovem faixa preta que eu formei tinha 15 anos para 16, ele fazia 16 no ano, tá? Um menino maravilhoso, ele é top do colégio militar, já é coronel no colégio militar, porque eu só dou faixa preta se merecer a faixa preta, e não porque concluiu ali, né? A meritocracia tem que ser num conteúdo geral ali, né? Sociedade, conteúdo pragmático e aptidão. Tem que ter um conjunto ali dos três. Notas mínimas em cada para passar, mas a nota maior é o caráter. E meus outros faixas pretas eu formei minha faixa preta agora, a Camila, 17 anos depois de começar o taekwondo, 17 anos depois. Formei agora no campeoníssimo meu, o Anderson, depois de 17 anos também, ou 19, não sei. Começou comigo lá em 2001, foi um dos meus primeiros alunos, né? E, enfim, então eu acho que carência é isso daí, tá? Para se tornar faixa preta, porque a gente não pode confundir também o tempo de treino, né? A carga horária de treino. Pô, o camarada lá que treina 5 horas por dia, né? E 5 vezes por semana, pô, esse cara vai atingir mais rápido lá o conteúdo e tal. Só que ele não vai ter experiência, ele não vai ter o feeling, ele não vai ver a mudança morfológica, ele não vai ver a mudança
do grau assim de perspectiva, sabe? Quando eu era muito leve, eu era mais atacante, agora estou mais pesado, eu tenho que virar mais contra-atacante, mais defensor, né? Ele tem que saber disso. E isso só dá o quê? A experiência. São os anos, que é algo que não tem como comprar, não tem como você acelerar. Os anos são implacáveis nisso. Você tem que esperar alguns e você tem que ter paciência. Então, assim, essa é a minha opinião aí para o cara se formar. Ele tem que ter um conteúdo mínimo, ele tem que saber muito bem de luta, ele não precisa bater em todo mundo. Eu tinha um aluno agora, ele deu uma pausa aí, um pouco antes, ele tem 57 anos. Cara, ele parecia um garoto lutando, mas ele se afobava muito. E aí eu sempre passava pra ele que, olha, não precisa você querer bater nos garotos, não vai conseguir. Botava ele pra lutar contra 2, faixa vermelha mesmo já luta contra 2, normalmente. E aí ele se afobava e tal. Eu, calma, você precisa mostrar tranquilidade, mostrar muita calma ali nesse momento, senão você não consegue aplicar a boa técnica que você tem. Então é mais ou menos isso. Agora, e a aptidão é isso. Se o cara tem uma aptidão legal, ele pode pular algumas faixas ali, ele vai da amarela para verde, do 8º pro 6º GUB, vai do 6º GUB pro 4º GUB também, se tiver uma aptidão excelente. Depois dali não, depois dali vai passar GUB por GUB, que aí começa a graduar demais. Agora, para terminar aqui, porque eu prometi fazer em 30 minutos isso, falei 20, né? 30, a polêmica dos professores. Gente, formar faixa preta, professor de taekwondo, é altamente rentável para o mestre de taekwondo. Então, esse comércio desvairado para você botar professores de taekwondo no comércio, gente, tá demais. No Rio de Janeiro, tem uns 2, 3 mestres aqui, até grão-mestres, que eles fazem isso na cara de pau. Na cara de pau. É impressionante. Olha só a escadinha. Vamos lá, olha o raciocínio. Vamos tentar ser rápido aqui, igual no YouTube, ó. Olha só o raciocínio. O camarada ali é faixa verde, ele treina comigo, tá? Eu sou o mestre cinza. Mestre cinza. Grey Master. E aí tem... Ai, cara, esse americano aí. Grey Master. I am Grey Master. Tem americano aí. Americano não, né? E aí tá lá o mestre Fernando, que tá ali, ó. Mestre Fernando, o aluno meu, faixa verde, Fernando, e eu sou o mestre cinza. Aí o mestre cinza chega e fala pra ele, o faixa verde chega e fala assim: pô, mestre, eu tô precisando trabalhar, pô, tá tão difícil, tá, não sei o que, se souber de um emprego aí tu me fala. Aí ele vai falar assim: deixa comigo. Aí no dia seguinte, já com a resposta, o master cinza chega e fala pra ele assim: Fernando, eu tenho a solução pra você. Olha só, eu vou te dar, não pode sair daqui, tá? A faixa preta, você vai trabalhar com taekwondo, e aí os seus exames de faixa você vai me pagando aos pouquinhos conforme você for ganhando dinheirinho lá teu. Combinado assim? Aí ele: Master Cinza, valeu, brigadão, vou sim. Aí ele vai lá, 6 meses depois, ele começa a dar um dinheirinho, pronto. De repente o Mestre Cinza não ganharia dinheiro nele, porque não teria dinheiro nem para pagar a academia dele. Começou a ter dinheiro para pagar a academia e está pagando as graduações dele. Opa, já comecei a ganhar um dinheiro dele. Olha as segundas intenções aí. Tudo bem, quis ajudar ele? Legal. Mas tinha uma coisa em troca. Outra boa intenção que ele tem. Bom, botei o Fernando para dar aula. Estou ganhando dinheiro dele dos exames de faixa, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Ô fulano, Fernando, você tem quantos alunos? Tenho 10. Traz para fazer o exame de faixa dele. Já tem 6 meses já. Traz para fazer exame de faixa. 6 meses, eu tô falando a carência, porque tem gente que faz carência menor, maior, aí independe, eu já falei lá atrás o que eu considero de importante, tá? Você pode ter exame de faixa todo mês na sua academia. Eu acho lindo quando tem professores aí, mestres, na internet falando, pô, carência mínima de tanto, pô, tem que ter tanto tempo na faixa, quer dizer, que fala sobre exame, né? Na minha academia só tem um exame por ano. Pô, faixa branca entrou em janeiro, vai ficar 12 meses para fazer exame em dezembro, gente. Academia é cheia, nós chegamos a ter aqui no final de 2019 92 alunos. Pô, eu tinha exame de 4 meses, cara, porque tinha gente entrando o tempo inteiro, tinha carências, ou tinha o merecimento dos alunos que estava diferente um do outro. Se eu botar num exame só, pô, não vai dar certo, né? Quem entrar em novembro para fazer exame só em dezembro do ano seguinte, não tem sentido. Bom, aí eu tava falando do mestre aqui, aí o professor, aí eu falei assim, professor Fernando, faixa verde, você tem 10 alunos, traz aí. Aí vem o cara,
e fala assim, mestre, quanto é que é o exame de faixa? Ah, cobra aí R$100 o exame de faixa. Aí vem o professor lá, Fernando, com R$1.000. Fala, mestre, o que eu faço com esse dinheiro aqui? Ó, 50% é seu, 50% é meu. É da escola, da associação. Tem mestre que fala assim, é pra fazer aqui, pra pagar não sei o quê, papapá. Não é nada, é pra ele. Ou assim, pra pagar lá algumas coisas da associação e tal, beleza. 50% é dele. E aí, isso no geral, tá? Na maioria dos casos, 50% é do professor, 50% é do mestre. Porque tem mestres, e eu conheço muito bem mestres que fazem isso, que eles dão 10% a cada Dan do cara. Então, se o cara é primeiro Dan, ele só recebe 10%. Então, se o exame foi R$1.000 total, dá R$100 só pro cara. Sacanagem com ele, né? Se o exame do cara for, se ele trouxer 10 mil, se ele trouxer R$1.000, ele for segundo Dan, ele recebe 20%, recebe R$200. É sacanagem. Isso aí deveria perder, se ele é mestre ou grão-mestre, deveria perder a faixa dele para sempre. Não pode trabalhar com taekwondo. Agora, o comum, mas é de acordo com cada um. Se antes você avisou que ia ser assim, ele aceitou, tudo bem. Charlatão é assim mesmo, para mim. Agora, o comum é 50%. Tá? O comum é 50% para cada um. E tem mestres ainda que dão 100% para o professor. Bato palma. Bom, aí o charlatão lá, ele chega e fala assim, ô professor Fernando, você me trouxe 10 alunos, toma aqui meio a meio. Se você me trouxer 50 alunos, toma aqui meio a meio. O professor Fernando ali começa a achar aquilo maravilhoso, começa a dar mais aula para procurar mais aluno e levar mais aluno para o seu mestre. Olha como é que é rentável eu formar o meu aluno faixa verde como professor de taekwondo. Olha como é rentável. E eu não tenho que dar satisfação, quem está dando esse diploma para ele, para entidade nenhuma. Nós não temos nenhum órgão regulamentador, nenhuma federação, nenhuma legislação, a academia, a CAD. Ninguém exige que o seu diploma seja reconhecido para que você possa dar aula de taekwondo. Não estamos falando do exercício livre do trabalho de cada um. Você pode trabalhar, mas você deveria ter uma formação reconhecida do seu trabalho. Porque senão é mole. Eu quero dar aula de matemática. Aí bota lá, professor de matemática, dou aula tal. E aí, você foi formado aonde? Não, nada, só sei matemática. Tá dando aula de matemática? Sem ser formado em lugar nenhum? Agora, para você dar aula numa escola, a escola vai te exigir que você seja diplomado por uma universidade, reconhecida pelo MEC. E se você vai dar aula numa academia, gente, você precisa ser reconhecido por alguma entidade. A federação deveria chegar e falar lá, só pode dar aula, fechar com a CAD, só pode dar aula quem for. Aí vai envolver outra polêmica e tal. Estou falando só que se fosse o mundo correto, deveria ser dessa forma, tá? A minha opinião. Então, chega lá o faixa preta, o mestre, ele começa a graduar professores. Agora imagina, tem mestres assim que são aqui que são assim. Imagina, bota aí 30 professores, cada professor com 30 alunos e levando 30 alunos a cada exame de faixa. Uma bela de uma renda, hein? Por ano, a cada quadrimestre, a cada semestre. Uma bela de uma renda, hein? Então, gente, o faixa preta, expliquei aqui, né? Ele precisa ser, acima de tudo, um bom caráter, tá? Já falei sobre carências, etc. aqui. Segundo, competidor é competidor. Deveria ser diplomado diferente ou deveria nem vestir faixa preta para competir, mas deveria competir. O professor, o praticante, para mim é aquilo ali que eu falei. Tem que ter caráter, tem que ter conteúdo, tem que ter hora-aula de treinamento, tem que ter conteúdo pragmático, tem que ter. E o professor de taekwondo, esse é o mais perigoso. Até porque, lembra aquele competidor que não deu certo, que de repente não deu certo, competiu durante 1 ano e ele vai fazer agora a faculdade de filosofia e ele não sabe com que vai trabalhar enquanto ele faz a faculdade? Ele vai pegar a faixa preta que ele ganhou lá, ó, vai pegar a faixa preta que ele ganhou lá na competição, vai pegar a faixa preta dele, vai atravessar a rua e vai dar aula. Vai dar aula de quê? Ele foi formado em 1 ano, competiu durante mais 1 ano. Tem 2 anos de taekwondo, não deu certo como competidor,
vai dar aula de taekwondo. Por quê? Ele é faixa preta igual ao faixa preta lá, que demorou 10, que demorou 8, porque ele se considera assim, assim, assado. Olha a diferença. Né? E sobre o que é interessante para os mestres, grão-mestres, dirigentes de entidade, formarem novos professores para poder arrecadarem da indústria que é o exame de faixa. Então é isso, é uma tristeza tudo isso, eu lamento muito e espero por dias melhores, mas eu não acredito que eles vão vir nem tão cedo. Vai ter que ter uma revolução nesse sentido, porque hoje o diploma de faixa preta está vulgarizado, o diploma de faixa preta, a faixa preta está uma coisa assim banal e perdendo-se o valor. Então essa é a minha opinião, espero que vocês tenham curtido aí, 35 minutos, desculpa aí meus amigos, que ficaram muito tempo, não tenho muita experiência de YouTube, não sou youtuber e tal, estou sem fazer muita coisa aqui na quarentena, só estudando, lendo, curtindo meu filhote, e é isso, foi um prazer, espero que vocês tenham entendido a minha opinião. Um abraço, até mais.